Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô novamente aqui, continuando uma leitura que eu estava fazendo para vocês, que é sobre política, sobre crise do Brasil, enfim. A gente está vivendo realmente uma crise, tudo bem que é uma crise sanitária, né, que é de saúde, mas é, eu acho que tudo engloba a política, eu acho que tudo engloba a palavra de Deus, e eu trago aqui para vocês leituras dos livros que eu gosto muito. Você já está convidado a curtir esse canal, compartilhar, comente, por favor. Eu fico muito feliz quando alguém comenta e pede mais assuntos, de repente, que eu possa trazer aqui para vocês. E se você está gostando desse assunto, se vocês acham que esses assuntos ao qual eu venho trazendo, que são de várias áreas, se vocês estão gostando, se é legal para vocês. Eu gosto muito de deixar aqui com vocês, gosto muito da sua companhia também. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou ler um trecho deste livro aqui novamente, que é A Política Antes que Seja Tarde, da editora Sara Brasil, né? Eu estou na página 67 e eu vou ler sobre dimensões da crise. É a continuação de um outro vídeo que eu fiz, que é a crise do Brasil, tá? É um tema bem polêmico, mas acho que é legal a gente trazer à tona, né? Para saber onde estamos, onde podemos chegar. Se você tem até dicas, pode deixar aqui nesse canal, quem sabe ele mais pessoas veem, de repente leem e ficam interessadas, né? Porque eu só vejo, assim, principalmente nas redes sociais, muitas críticas, críticas, não resolve nada. É legal você, assim, opiniões são muito bem-vindas e assim como na política acontece, né? Nas câmaras, assim, que as pessoas, todos são convidados a irem lá e dar suas opiniões nas pautas que aparecem diariamente. Aí eu acho que é bem bacana, porque é a população que tem que fazer. Nós vivemos em uma democracia e esse é o nosso direito de exercer a nossa opinião, o que a gente pensa e acha, nós que estamos vivendo dentro da sociedade. Então a gente pode deixar o que a gente pensa para que os governantes façam as leis, né? Se eles não souberem o que as pessoas estão passando, como que eles vão saber, né? Então, assim, não adianta só chegar pessoas que têm interesse em cunho político ou cunho econômico, etc., para fazerem as leis. Todo mundo, você, eu, todos nós podemos dar nossas opiniões lá na Câmara. E pode começar por aqui. Você pode comentar e achar assim, eu acho que seria legal para resolver essa área, esse tipo de coisa. Eu acho que é bacana. Quem sabe a gente não junta várias opiniões aqui e a gente não leva lá para a Câmara, quem sabe, né, para o Senado. Enfim, vamos lá. Dimensões da crise. O autor, ele sugere, ele já foi deputado e ele é bispo, então ele traz as coisas muito à tona perante a palavra de Deus, o que eu acho o máximo, porque é com Deus que essas pessoas irão se ver, né? Essas que dirigem o país, o Estado, e precisam de um governo acima deles, né? Quando a pessoa já tem um governo altíssimo, um cargo altíssimo, quem que é a pessoa que sugere, além dos conselheiros que eles têm, quem mais, né? Quem mais? O que mais pode governar essa pessoa? Então, eu acho que o mundo espiritual é muito influente. Eu acho que influencia mentes, influencia atitudes de todos nós, né? Então, vamos lá. Quero sugerir 3 dimensões à crise brasileira. Primeiro, ela é de natureza pessoal e individual, com suas bases na ausência de valores e princípios que são fundamentais para o florescimento de uma nação. Vou dar uma pausa já aqui e dizer realmente que a gente tem crise, o que ele quis trazer aqui? Que a gente tem crises por falta de caráter do brasileiro mesmo e ausência de valores que nós, infelizmente, muitos de nós não tivemos. Não tivemos uma base para ter valores. Nem todas as pessoas têm base, tem uma base sólida e forte, de caráter bem formado, para ter valores, para poder passar valores, para poder, inclusive, deixar opiniões aqui no caso, né? E formar sua própria família. Se você não tem caráter, não tem uma base, você vai dar o quê? Sabe aquela história assim, por exemplo, a gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. Quando você conhece uma pessoa, ela vai te dar o que ela tem. Ela vai falar o que está dentro dela. E a boca fala o que o coração está cheio, na verdade. Então, assim, o Brasil tem realmente essa grande falha, essa lacuna, que é a falta de valores, falta de caráter, falta de princípios. A gente vê isso muito forte na nossa nação, infelizmente. As coisas básicas, assim, o fundamental que faltou, que ficou aquela falhinha, né? A gente vê isso, é muito forte, é muito evidente. A ausência de valores como
liberdade, honestidade, integridade, justiça faz com que o indivíduo pense somente em si, esquecendo-se dos outros e da sociedade. Nós vemos isso bem claramente, aquelas pessoas que realmente só pensam em si, só pensam em governar a si mesmos. É a lei de Gerson, em que as pessoas tiram proveito do que puderem, pois o restante não lhes interessa. Nas grandes crises, vemos essa lei aflorar, fazendo com que a população sempre seja prejudicada ainda mais. Quer dizer, os fracos, os oprimidos, os pobres são prejudicados cada vez mais quando tem uma crise, principalmente econômica, né? A gente vê que sempre os mais fracos são os mais afetados, infelizmente. O aumento inflacionado do combustível ou do gás de cozinha é o exemplo corriqueiro dessa mazela social, que é a ganância às custas do sofrimento do próximo, né? A segunda dimensão da nossa crise está na falência parcial das nossas instituições. Quando vemos crise no judiciário, nas polícias, no Congresso, no Executivo, percebemos que simplesmente nossas instituições estão fragilizadas. Elas são formadas por pessoas, e em nosso caso, muitas vezes, por pessoas absolutamente decepcionadas com a vida e com os sonhos que um dia tiveram. São idealizadores, falidos, que foram vencidos pelas dificuldades de transformarem o mundo em um lugar melhor, né? Como sonhavam, né? Principalmente quando criança, né? A gente sempre sonhava com um mundo melhor, mas aí você começa a crescer e se deparar com a vida, com as dificuldades da vida, e aquilo já fica um sonho tão vago, tão infantil, né? É difícil sair de uma sociedade corrompida mesmo. O resultado disso se torna o lema dos corruptos, que dizem: se não posso mudar o mundo, então vou tirar o maior proveito dele. Né? Por isso o mundo até está como está. Até as coisas naturais a gente gasta tanto assim, sem devolver para a natureza. Estamos vendo agora justamente a própria natureza nos mostrar como a gente faz mal para ela, né? Essas pessoas corrompem as instituições onde estão, puxando o país para o buraco. São as instituições estabelecidas constitucionalmente que deveriam sustentar a nação, dando consciência, consistência e firmeza a ela, trazendo equilíbrio e solidez ao processo democrático do nosso país. Um garoto de um bairro pobre, ao ver serem noticiados acontecimentos que demonstram o apodrecimento das instituições, não será incentivado a ser íntegro, honesto ou correto, na verdade. Pelo contrário, se deixará levar pela possibilidade de ganho fácil, a tal da corrupção, o tal do corrompimento, né? Corrompimento de uma mente que já é fragilizada, uma mente que não teve base, que não teve uma base para sustentar o caráter, um caráter bem íntegro e firmado, né? É lamentável ver juízes tendo má conduta, desembargadores sendo acusados, políticos sendo caçados, religiosos respondendo às mais diversas acusações, policiais desonrando a farda, dentre muitas outras loucuras. Isso sinaliza o início de um processo de falência das nossas instituições. É por isso que as pesquisas de credibilidade mostram que o povo está cada vez mais descrente com as instituições, não é mesmo? O povo não acredita mais que pode sair alguma coisa boa do governo, né? Infelizmente. Espero que isso comece a mudar agora, se Deus quiser. O terceiro fator para a nossa crise é de ordem gerencial. O Brasil foi simplesmente expoliado em toda a sua história. Existe um sentimento de naturalidade hoje em relação a ser explorado, não é mesmo? Não nos assustamos mais com escândalos, não é assustador mais ver escândalo, como se o Brasil já fizesse parte disso. E é muito triste isso, né? A ótica de nosso gerenciamento é sempre os interesses de outros países. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, é trilionária. Há juros altíssimos. A dívida externa está nos comendo pelas pernas. Aparentemente, todo mundo acha isso normal. Sim, o problema do Brasil foi e é um problema de gerenciamento, de administração, na verdade, de logística. É tão simples resolver. Quando o governo decide por um salário mínimo insuficiente sequer para as necessidades primárias e paga altas taxas de impostos de todas as formas, isso é sim uma opção de gerenciamento. Terrível, né? Aceitar passivamente as favelas brasileiras sem nenhum plano de transformação dessa realidade, no mínimo, mostra a omissão com que o poder público vem tratando essa questão há anos.
Enquanto isso, milhares de jovens estão sendo recrutados precocemente pelos traficantes, o chamado poder paralelo. Quando governos fazem a opção de investir bilhões de reais para salvar grandes bancos e empresários, eles fazem uma opção gerencial, a opção de investir no banco e não investir na população, né? É por isso que o Brasil chegou à situação em que está. Ninguém até hoje fez opção por investir no resgate de favelas ou das pequenas propriedades, tornando-as produtivas, por exemplo, né? Por isso que o nosso país está onde está e realmente é uma vergonha lá para fora, né? Quando as pessoas vêm e vê realmente o que realmente acontece com o nosso país, não é mesmo? Bom, esse assunto de hoje é bem assim, direto e reto, né? Eu sempre falo que Deus é o melhor gerenciador e é a melhor pessoa que pode governar as nossas mentes, para que realmente as mentes que governam a nós, que estão lá em cima do governo, ou que provavelmente estarão no futuro, possam ser mentes guiadas por Deus. Porque Ele sim é um Deus justo, é um Deus que sabe guiar as pessoas, que sabe guiar os reis e os presidentes e os juízes e os governadores, não é mesmo? Então eu espero que fiquem essas dicas aqui para você e que a gente possa refletir e tomar consciência da situação em que estamos no nosso país e quem sabe poder mudar, né? Tá bom? Então é isso. Curta esse vídeo, compartilhe com quem quiser, comente, deixe seus comentários, realmente eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Você será muito bem-vindo e muito bem-vindo aqui mesmo. Tchau, tchau. Obrigada por sua companhia. Até mais.